Olá, tudo bem? Sou o professor Jean e hoje estou aqui com o pastor Ilquias para falarmos sobre aconselhamento pastoral. O tema de hoje é aconselhamento pastoral na prática, vivendo as incertezas em tempos de crise. Vou passar a palavra agora para o pastor Ilquias, ele vai estar se apresentando neste momento. Olá, eu sou Ilquias Paim, sou pastor na Igreja Batista em Lindóia, aqui em Curitiba, já há 23 anos. Sou casado com a Fátima, tenho um filho Mateus e estou aqui à disposição. Comecei meus estudos no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, me formei na Faculdade Teológica Batista do Paraná, nossa querida FABAPAR. Tem alguns outros cursos incompletos. Já atuei na docência, no ensino, em alguns seminários, especialmente no Seminário Betânia, e atualmente estou presidindo a Convenção Batista Paranaense. Já ocupei alguns cargos na denominação batista, já fui componente da diretoria nacional da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e tenho tido uma boa caminhada aí com os pastores e com o povo de Deus aí ao longo do tempo. Bom, pastor. Já entrando no nosso tema, o que o senhor enxerga como aconselhamento pastoral? O que é o aconselhamento pastoral para o senhor? Eu acho que o aconselhamento pastoral, primeiramente, é uma das prerrogativas fundamentais para quem lida com pessoas no âmbito eclesiástico, no âmbito da igreja local, e não apenas ali, mas também na sociedade como um todo. Nós estamos em ambientes diversos. Quando alguém descobre que nós somos pastores, costumam nos abordar e conversar e pedir uma opinião. Nas igrejas, as pessoas têm o hábito de procurar o pastor para um aconselhamento, para algo nessa direção. E hoje, mais do que nunca, nas redes sociais também, né? A semana passada, uma pessoa descobriu o meu número e mandou para mim um WhatsApp dizendo se eu era pastor ou padre. E ela gostaria de obter um aconselhamento com relação ao seu relacionamento amoroso. E eu então me identifiquei dizendo que era pastor, e ela então pediu e começou a abrir e contou a situação da sua história. Eu diria que o aconselhamento pastoral é uma ferramenta usada por Deus para abençoar pessoas, que envolve exatamente o acolhimento de pessoas que estão em dúvida, precisam de um conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, alguns fazem uso do aconselhamento pastoral para poder obter conselhos de decisões que têm a tomar em suas vidas. Outros procuram o aconselhamento pastoral para ajudar em momentos de aflição, em momentos de angústia. Outros simplesmente procuram o aconselhamento pastoral para que tenha ali uma escuta efetiva, uma escuta onde as pessoas podem abrir o coração e saber que ali há um ambiente cercado de ética pastoral, onde o assunto compartilhado ali ficará ali, né? Seu microfone está fechado, Jean. Abri agora. Pastor, a gente sabe que estamos vivendo um tempo diferente, um tempo ímpar na história mundial. Mas, antes de falar disso, como é a sua prática de aconselhamento no dia a dia, em tempos normais? Como que o senhor faz o aconselhamento? Olha, eu costumo fazer o aconselhamento no gabinete pastoral, né? E o gabinete pastoral ele é cuidadosamente preparado, elaborado para oferecer às pessoas que ali adentrarem segurança, conforto. Então, a minha prática começa a partir dali, geralmente a partir do gabinete pastoral. Eventualmente, nós fazemos também essa prática em ambientes externos. Inúmeras vezes já fiz atendimento em praça de shopping, por exemplo, em restaurantes, no almoço, em café.
e assim por diante. Então, o ambiente ele é fundamental para que a pessoa se sinta segura e tranquila, e sempre há um acolhimento, né? Um acolhimento da pessoa sem julgamento prévio. Eu acolho a pessoa, seja ela quem for, esteja no momento que estiver, deixando bem claro que ela é bem-vinda. E eu costumo sempre dizer que ela veio no lugar certo, porque não existe problemas sem solução. Então, ela começou por aqui, começou no lugar certo. Porque por aqui muitas coisas já foram resolvidas, muitas vidas foram abençoadas, transformadas. E eu costumo, então, fazer um acolhimento onde as pessoas se sintam bem, à vontade, acolhidas, não julgadas. E aí a gente começa a fazer uma escuta ativa. Ela, então, começa a abrir o coração, começa a falar, e a gente simplesmente ouve, sem interrupção, no primeiro momento, demonstrando sempre compreensão, interação pela expressão facial, interação com o olhar, demonstrando que está percebendo e entendendo o que está acontecendo, e geralmente prestando muita atenção por parte das comunicações que são feitas não verbais. Eu costumo sempre observar o comportamento da pessoa, eu costumo sempre observar o que o corpo está falando, e lógico, a gente às vezes percebe na própria maneira de ser, na maneira de se vestir, na maneira de se portar, com o tremor das mãos, o que é que está acontecendo, porque tudo isso são sinais que trazem para nós informações. Depois que nós temos consciência da dificuldade, temos clareza da problemática ou da necessidade, eu sempre costumo explorar algumas alternativas. Eu sempre digo que a escolha é do aconselhando. Você tem escolhas a fazer. As escolhas que você a escolha que você vai fazer hoje, ela terá consequência. Então é muito importante que você saiba que a escolha é sua. E aí eu costumo quase sempre apresentar 3 opções onde o indivíduo pode pensar o que fazer diante daquilo que foi exposto. Então, uma opção X, falo as possíveis consequências dessa opção, apresento uma outra opção, opção Y, e também apresento as consequências, as vantagens e consequências dessa segunda opção, apresento a terceira opção, e também apresentando suas consequências, e que a escolha é dela, agora sabendo que a decisão é dela e o que ela decidir trará para si benefícios e consequências. Quase sempre as pessoas querem que nós decidamos por elas. Quase sempre as pessoas vêm a nós querendo que a gente diga o que elas precisam fazer. Já faz algum tempo que eu deixei de fazer isso, porque eu percebi que eu não ajudo quando eu digo o que a pessoa precisa fazer. Ela precisa ter a consciência de que a escolha é sua e que ela escolheu. O meu papel é ajudar. Uma coisa também fundamental que eu não abro mão é que a pessoa que vem buscar ajuda ou pegar um conselho, uma direção, ela também saia daqui não apenas com essas 3 opções, não apenas com a certeza de que o pastor me ouviu, deu atenção, mas eu também sempre levo uma palavra bíblica. Eu creio muito que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Então, às vezes, o meu falar não vai ficar, mas o texto bíblico, esse fica e esse gera uma interação com a pessoa. Então, quase sempre eu digo, olha, o texto para você hoje é esse, eu leio o texto bíblico, explico e aplico para aquela questão. Às vezes não consigo ler, porque eu só me lembro do texto,
Às vezes eu lembro do texto, eu simplesmente recito o texto e depois eu faço uma oração. O meu aconselhamento termina com uma oração, né, pedindo a Deus que dê direção, sabedoria. Se a pessoa está aflita, eu peço a Deus um milagre, que é o milagre da paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Então, nos dias normais, essa é, na verdade, a minha rotina de atendimento, de aconselhamento pastoral. Só pegando um gancho da sua explicação aqui, acho que é uma discussão importante. O senhor citou que presta atenção no comportamento das pessoas, faz uma leitura comportamental, gestual, e além da Bíblia, o senhor acha importante para o conselheiro ter outros subsídios para tratar do aconselhamento, buscarem outras fontes para tratar o aconselhamento? Claro, eu sempre utilizo várias fontes, né? Eu até trouxe aqui alguns livros para você ter ideia, né? Uhum. Livros que nos ajudam sempre a crescer nisso, construindo a relação de ajuda. Esse é um livro que eu sempre utilizo, ele é muito bom. Trago também um livro sobre lições de fé de um psicólogo, Marcelo Aguiar. Trabalho muito com o pensamento do Larry Krabbet, né? Esperança no Sofrimento. E outros autores, Quando as Coisas Vão de Mal a Pior, O Caminho do Coração, do Ricardo Barbosa, Ansiedade, Como Vencer, de Eufrásio Araújo, Como Viver Bem com as Pressões e outros subsídios que eu sempre utilizo. Dependendo da pessoa que eu vou atender, né, se eu já sei quem é a pessoa, costumo fazer uma busca do ramo de atuação da pessoa. Por exemplo, se eu vou atender um advogado, eu tento perceber o que está em discussão na área jurídica, né? Hoje, por exemplo, se eu fosse atender um advogado, eu iria explorar com muita tranquilidade aí a nomeação do novo ministro da Justiça e também ia entender um pouco do que o regimento jurídico estabelece. Se eu vou atender um médico, eu vou tratar de perceber as questões médicas que estão em evidência. Isso tudo faz parte de um acolhimento onde a pessoa perceba que a nossa visão é mais ampla do que necessariamente eles possam pensar. E a gente utiliza, assim, por exemplo, aconselhamento, a gente explora muito o aspecto emocional, psicológico. Então a gente tem essas ferramentas aqui. E quando não, a gente pode também, já aconteceu, de durante o aconselhamento, eu fazer consulta a técnicos que possam nos ajudar a entender. Por exemplo, na área contábil, eu falo com o meu contador de confiança. Estou com a situação aqui, a pessoa está assim assado, então o meu contador dá uma direção. A questão jurídica, às vezes eu posso consultar, se não de imediato, depois e dou um retorno para o conselhando sobre as questões como advogado de minha confiança, o psiquiatra de minha confiança, o psicólogo de minha confiança. Sempre me cerco de outras fontes, sim, de pessoas que sempre estão dispostas a me ajudar. E alguns desses aconselhamentos a gente resolve ali, outras vezes precisa que haja um retorno. No retorno eu tenho essas outras fontes de informações além da palavra de Deus, mas a mais efetiva ainda tem sido a palavra de Deus e a ação espiritual que acontece durante o aconselhamento. Legal. O senhor tocou num ponto que a gente não tinha falado ainda nas outras conversas sobre aconselhamento, mas então é importante o conselheiro, o pastor que esteja fazendo aconselhamento, ter um network, uma rede de contatos para que ele possa fazer alguns devidos encaminhamentos? Sim, eu tenho, porque assim, nós sabemos
existe pastores e pastores, né? Uhum. Assim como nós temos professores e professores. Nós Uhum. vamos ter psicólogos e psicólogos, psiquiatras e assim por diante. É muito importante que nós tenhamos um network bem organizado e testado, provado e aprovado. No início do meu ministério, já eu encaminhei uma pessoa para um atendimento psicológico, que foi um desastre. Ainda que tenha sido para um profissional cristão, comprometido com o reino, mas a capacidade técnica desse profissional e o compromisso desse profissional foi muito complicado, porque ela não cumpria os horários, ela não era assertiva. Então, assim, eu tenho alguns profissionais da área de psicologia que são testados, provados, e dependendo do caso, eu consulto esse ou aquele que tem uma experiência melhor na área que estou atendendo. Tenho advogados também, da minha confiança, pessoas muito competentes, sérias, que também têm a visão de reino, porque são pessoas que não vão fazer um atendimento qualquer. Eles sabem que estão fazendo atendimento a pedido do pastor Luquias e que isso vai ter desdobramentos, acompanhamentos, etc. Então, o network eu penso que é fundamental. A pessoa chega e aqui percebe que há de fato interesse, deu atenção, né? Deu atenção para a minha questão, me fez um bom encaminhamento e assim por diante. Bom, falamos sobre o aconselhamento pastoral, sobre a sua prática normal de aconselhamento, e agora trazendo para os dias de hoje, o pastor enxerga alguma diferença? Como tem sido a prática do aconselhamento pastoral nesses dias em que as igrejas e os gabinetes estão fechados? Nos dias de hoje, eu acho que nós temos primeiro, eu percebi uma redução de procura, né? Acho que a quarentena tem feito as pessoas se acalmarem um pouco mais, elas estão mais tranquilas nos seus ambientes domiciliares, e eu percebo que caiu bastante o atendimento. Mas quando há ainda procura, a gente tenta explorar os aspectos midiáticos, como esse que nós estamos conversando agora, e Uhum. outros, mas ainda a procura pelo atendimento físico ainda é muito grande. Então, nos dias atuais, eu tenho procurado atender nas quartas-feiras, lá no meu gabinete, e aí a gente cria todo um ambiente propício para isso, o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool gel, o distanciamento, evita o cumprimento, ainda que alguns queiram cumprimentar de cotovelo. A gente diz, olha, vamos manter a distância, você é muito bem-vindo, senta aqui, me fale aí como é que estão as coisas. Então, os casos que não podem esperar, casos muito fortes, eu costumo atender nas quartas-feiras e alguns deles no domingo, enquanto estamos preparando a comunicação do culto online, etc. Mas a, a ação continua a mesma. Esta semana, por exemplo, eu fui procurado, semana passada, fui procurado por uma pessoa que está chegando na igreja agora, com uma crise familiar muito forte, né? Ela querendo resolver os problemas da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, e atendi com essa distância, e a gente começou a conversar e eu comecei a perceber que antes dos problemas familiares havia um problema muito maior, que era o problema pessoal. E quando eu disse, olha, nós vamos ajudar você a resolver, sim, todos esses problemas que você mencionou, mas eu pergunto, como é que você está? E aí, quando a gente começou a conversar, inclusive eu percebi uma certa animosidade, uma falta de tranquilidade. Eu disse, você já tomou remédio alguma vez para ansiedade? E aí ela disse que tinha tomado remédio sim,
e que tinha tido um bebê recentemente. E eu falei, olha, eu acho que você está precisando, antes de querer ajudar os seus familiares, nós precisamos ajudar você a estar bem para poder ajudar os seus familiares. E aí encaminhei para um psiquiatra de minha confiança, que já fez o atendimento online, e ela então voltou a tomar a medicação. E agora nós vamos ter uma segunda rodada de atendimento, onde nós vamos ouvir e como é que está a adequação com a interação com o medicamento, se ela está mais consciente de si e de sua atuação nos processos que outrora pareciam grandes demais para si. E nessa época de isolamento, nessa época de informações muito negativas, as pessoas ficam muito ansiosas, muito preocupadas. E quem não está bem, ela superdimensiona a problemática dos seus, de quem elas amam. Então, nesse tempo, nós temos que estar mais atentos para outros sinais que estão além da fala, além da agenda que a pessoa está colocando, porque quase sempre existe uma agenda oculta e nós precisamos ajudá-los a enxergar e perceber isso. Eu diria, Jean, que não muda muita coisa. O que muda é a nossa sensibilidade como conselheiros, como atendentes, de perceber que as pessoas estão vivendo um momento diferenciado. Consequentemente, um momento onde a insegurança é maior, onde a ansiedade costuma também ser maior, as incertezas, as ameaças são grandes e muitas pessoas são vítimas, né? Vítimas de não poder estar se relacionando com as pessoas que amam, são vítimas de, às vezes, perder o seu emprego, vítimas de não poderem sair e aí se sentem em prisão domiciliar. Então, o atendimento em tempo de pandemia precisa ser diferenciado, sim, em todos os níveis. Bom, e pastor, como presidente da Convenção Batista Paranense, acredito que tenha atendido também alguns pastores para fazer aconselhamento. E quais têm sido as principais crises ou motivos que os pastores têm lhe procurado para fazer o aconselhamento? A número um é exatamente sobre a volta aos cultos, né? Todos estão preocupados quando é que volta. Nós estamos preocupados porque o nosso povo precisa de congregar-se e a convenção tem informações mais objetivas sobre isso. No início da crise, eles queriam ouvir a posição oficial da convenção. Eles até entendiam a posição do Ministério da Saúde, do governo do estado, do município, mas qual é a nossa convenção orienta o quê? E a gente, então, naquele primeiro momento, teve que até criar uma comunicação de massa, gravamos um vídeo dando a orientação para aquele momento. Agora, a preocupação é como que abre, quando é que a gente consegue voltar à normalidade, quais são os passos que nós vamos ter. Então, essa tem sido também uma boa preocupação por parte dos nossos pastores, líderes. Uma outra preocupação grande é com a queda nas entradas financeiras da igreja. Nesse tempo de crise, aquelas igrejas onde o número de profissionais liberais, de pessoas autônomas, vendedores, que não trabalharam no mês de março, consequentemente não puderam contribuir no mês de abril. Então, algumas estão contabilizando um déficit aí que tem variado de 25 para baixo, né, de 25 a 5, a 0, em um déficit das entradas da igreja. Isso tem causado também muita angústia e muita preocupação. Alguns têm demonstrado também muito interesse em querer fazer o acolhimento, o amparo para aqueles que estão sem recursos. Então, alguns têm nos consultado, inclusive temos sido facilitadores de intercâmbios, de ajuda,
né? Alguém que está atendendo o seu povo com cestas básicas, mas é uma comunidade pobre, comunidade com poucos recursos. Então a gente identifica uma comunidade mais em condição de ajudar e a gente faz intercâmbio aqui, onde um subsidia a cesta básica que o outro irá distribuir. Também tem havido uma procura nessa direção também. E temos também tentado suprir o distanciamento, o isolamento, promovendo ações de integração entre os pastores, né? Explorando as ferramentas de comunicação, de reunião online, e temos também incentivado os colegas para que desenvolvam suas capacidades na área da transmissão do culto online. Então, nós temos buscado atender os pastores nas suas necessidades nesse tempo. Então, é importante também que o conselheiro, em algum momento, tenha um aconselhador. Isso? Isso é fundamental, né? A gente tem trabalhado, inclusive, aqui no Paraná, com um programa chamado Programa de Apoio Pastoral. Todo pastor precisa ser apoiado, todo conselheiro precisa ter também um conselheiro sobre si. Quantas situações nós já vivemos, eu vivi, eu precisei consultar conselheiros mais experientes, pastores mais experientes, e às vezes mais de um, sobre uma situação, ouvi fulano, beltrano e ciclano. E aí dali eu tiro a minha direção e a minha conclusão. É fundamental que aquele que trabalha ajudando pessoas saiba também buscar ajuda e ouvir a ajuda, porque só será um bom ajudador se tiver humildade suficiente para ser ajudado nos momentos de angústia, de incertezas, de dúvidas, de insegurança, ou simplesmente em um momento em que eu preciso, de fato, abrir o meu coração para alguém, ter alguém comigo me ajudando. Né? Fundamental isso, já. Nos encaminhando um pouco para o fim, pastor, há alguma dica ou algum conselho que o senhor queira deixar para quem está nos assistindo, para o nosso aluno, para o nosso pastor, para os pastores que estão nos acompanhando? Olha, eu até pensei um pouco sobre isso, né? E é preciso que a gente tenha uma sensibilidade grande na hora de atender alguma pessoa. É importante que tenhamos um elo de ligação, uma aproximação. É importante estar de frente para a pessoa, não estar de lado, a ficar atento, inclusive, ao que está sendo falado, não demonstrar estar pensando para outra coisa ou observando outra coisa, sempre manter contato visual, manter também uma fisionomia receptiva. A pessoa precisa entender que ela está sendo acolhida, né? Demonstrar concentração naquilo que se está sendo colocado, sentir com a cabeça que eu estou entendendo, estou compreendendo, e ter esta percepção de que o que está sendo colocado está sendo entendido. Quando não, interromper de maneira tranquila, suave, eu não entendi bem, você disse isso, 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 a pessoa há de confirmar ou há de redirecionar. Às vezes eu uso dessa ferramenta para destacar o ponto crucial do nosso encontro e fica muito claro para a pessoa que, olha, ele entendeu, eu estou aqui por isso. Depois a gente sempre perceber quais os encaminhamentos que foram dados e checar se ele tem alguma dúvida ou tem alguma dificuldade com o que foi colocado, se é por aí mesmo, é razoável o que eu estou pensando sobre isso. Eu costumo sempre fazer essa checagem e isso é muito bom porque a pessoa acaba afirmando que entendeu, que nós estamos no caminho certo.
e sai dali, então, com essa compreensão. Agora, uma dica que eu deixo além de tudo isso, eu incentivo muito a, a citação do texto bíblico e a aplicação para aquele momento é de fundamental. Alguns casos mais complexos eu costumo atender e digo, olha, primeiro eu imagino que aí anoto a anotação 1, 2, 3, cito o texto bíblico, e quase sempre quando eu faço, eles dizem, pastor, o senhor pode me dar esse papelzinho? E eles costumam pegar aquele papelzinho do atendimento e levar, e alguns chegam a ter até a receita que o pastor me deu no dia do nosso atendimento. Eu já atendi algumas pessoas que já trouxeram, olha, na minha carteira o senhor me fez essa recomendação há 2 anos atrás, ó, eu ando com isso na carteira. Outros colocam na Bíblia e sempre voltam para ali. São instruções que vão fortalecer a esperança, fortalecer a fé, fortalecer a disposição de enfrentar os problemas, porque, na verdade, nós vamos sempre ter problemas, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, o que é que vai mudar? É a minha disposição. Tende bom ânimo. O bom ânimo é o alimento que nos ajuda a enfrentar toda e qualquer dificuldade e tribulação. Então, a minha palavra para você que nos ouve é exatamente essa. Se utilize de uma recepção acolhedora, de uma comunicação efetiva, cerque-se de recursos todos disponíveis, né? Inclusive a internet está aí, aquela network que a gente falou, é fundamental que você tenha. Depois disso, considere, sim, mais de uma possibilidade de escolha por parte daquele que te procurou. Tenha uma fundamentação bíblica para aquilo e despeça a pessoa uma palavra de ânimo, de estímulo, de alegria, e depois ore pedindo a bênção de Deus sobre ela, e você vai perceber que isso funciona e muito, né? Pastor, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que os nossos alunos vão ser muito abençoados pelas suas colocações, assim como eu fui, aprendi bastante com o senhor nesse momento. Foi uma conversa bem gostosa e valorosa. E em nome da FAVAPAR também gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse momento para nós. A Obrigado. alegria é minha, foi muito bom estar com vocês, pensando um pouco sobre esse tema de fundamental importância para todos que exercem liderança e todos que são procurados por pessoas, e muito mais nós, né, alunos da FABAPAR, a Faculdade Batista do Paraná. Ela tem por objetivo capacitar pessoas a que desenvolvam bem e melhor o ministério que o Senhor tem para elas. Então, eu fiquei muito feliz em estar com vocês. Que Deus abençoe e abençoe a todos quantos nos ouvirão ou nos ouvem neste momento. A você, nosso aluno, um grande abraço. Deus te abençoe grandemente.